Se você está cansado de pronunciar tudo errado, fica ligado porque eu tenho a solução perfeita para você. Me diz uma coisa, por acaso você já está assim farto ou farta de tentar pronunciar sempre a mesma palavra e não sai de jeito nenhum? Você já viajou, por exemplo, e foi conversar com um nativo, pronunciou um monte de coisa errada e o nativo não te entendeu? Ou então você tentava falar diversas vezes, cantar a sua música favorita e você não conseguia pronunciar de nada? Então, fica ligado, porque hoje eu tenho uma solução que vai te ajudar e muito a melhorar a sua pronúncia. Mas não é só isso. Eu ainda vou te dar dicas minhas de como você pode melhorar a sua pronúncia, tanto com o aplicativo quanto com as minhas dicas aqui, porque eu tenho mais de 18 anos como professor de inglês. Então eu garanto que todas essas dicas aqui, se você fizer cada uma delas, vai te ajudar a pronunciar de forma muito mais fácil e de forma melhor, tá? Porque eu não quero que você passe vergonha na hora de você falar inglês, tá? Então conta comigo que eu vou te ajudar. Então, primeira coisa que você tem que fazer, você vai lá na App Store ou na Google Play e você vai baixar o aplicativo Elsa, tá? Depois que você baixar, você vai vir comigo que eu vou te explicar como você vai utilizar junto com as minhas dicas. Got it? Let's go! Depois que você baixou o aplicativo, você vai abrir essa tela daqui que eu estou mostrando para você. Então aqui nessa tela você tem vários tipos de conversation, que você tem 3 conversas disponíveis. Lembrando, gente, eu não estou usando o plano pago, tá? É o plano gratuito. Quando você instalou o aplicativo, você tem acesso a ele, tá? E aí você tem praticar lições diárias, melhorar a pronúncia, estudar por tópico e ganhar um certificado. Então, quando você clicar aqui, melhorar a pronúncia, você vai ter aqui introdução aos sons, aquecendo, entrando no ritmo e tal, e etc. A princípio, você só tem a primeira lição para você poder testar, tá bom? Então, eu vou fazer esse challenge lesson aqui com vocês rapidinho, tá? Para vocês verem como é que funciona. Então ele vai baixar aqui a lição. Ó, lição de desafio. Nesta lição, o Elsa fornece feedback sobre as suas habilidades de fala para todos os sons da frase. Então, se você quer praticar, focar exclusivamente na pronúncia, o Elsa ele consegue te ajudar, tá? Então ele tem aqui depois, que eu vou mostrar para vocês, ele tem a parte de fala, de entonação, de ritmo, que são coisas assim que muita gente tem dificuldade, né? E às vezes não consegue melhorar isso, então ele é bom para isso, tá? Então vamos lá, iniciar. Nice to meet you. Então ele colocou aqui para vocês nice to meet you, né? Que é uma frase bem conhecida. Aqui tá dizendo prazer em conhecê-lo, né? E aqui ele dá o alfabeto fonético, né? Então seria nice to meet you, tá? Então nice to meet you. Se você quiser, você pode repetir mais uma vez. Nice to meet you. Então você vê nice to meet you. Vocês perceberam que ela junta a palavra meet you? Então isso já é uma dica importantíssima se você está vendo o vídeo até aqui. Quando você for pronunciar uma frase, você precisa juntar as palavras. Você não precisa fazer a frase perfeita, tá? Você pode comer algumas palavras, juntar, porque o nativo normalmente ele faz isso, tá? Então como você vai pronunciar? Você vai pegar perto do microfone e vai dizer: eu vou errar aqui justamente para ver como o aplicativo vai me corrigir, tá certo? Nice to meet you. Ó, ele pegou 66%, vocês viram que ele me corrigiu. Então ele falou que o N tá errado, o I, né, que eu mudei ali, ele pegou. O to, ele viu, aí o me, ele pegou o me, aí falou que o T tá errado e you. Olha isso. Então, se você precisa de alguém para poder apontar aonde você está errando, né, em quais partes da frase você precisa melhorar, o Elsa ele consegue te ajudar nisso. Então, se você precisa realmente praticar e quer realmente fluir melhor na pronúncia, esse aplicativo aqui vai te ajudar, né? Mas tem mais dica aqui do Thiago, então fica aí, não sai ainda do vídeo, fica aqui. Então, olha só, vou para a próxima frase aqui. My biggest wish. Então ele pegou uma outra frase, my biggest wish. Então eu vou errar aqui novamente para ver o quanto ele vai pegar, tá? Então vamos lá. Me biggest wish. Ó, eu falei o biggest ao invés de biggest e ele já apontou. E o wish, ele viu que eu não fiz we, eu fiz we. Então ele realmente pegou
aonde estava o erro. Então, olha só que legal, né? Então, vamos tentar agora de novo, mas dessa vez do jeito certo, tá? Para vocês poderem praticar aqui também. My biggest wish. Ah, miserável! Exatamente isso. Então, nesse aplicativo você consegue testar, você consegue praticar para ver como você está melhorando, né, dentro da sua pronúncia. Eu agora quero sair daqui porque eu quero mostrar para vocês que existem outros passos. Quando você vem aqui nos botões de baixo, quando você clica aqui, ó, descubra. Aí você tem tipos de jogos, desembaralhar palavras, letras faltando. Aí, olha isso aqui. Você tem pronúncia e você tem entonação. Vamos nesse de entonação que eu quero ver como é que funciona aqui. Então você tem, ó, jogos como A Beach Vacation, Emphasize the Words in Bold. Então você tem jogos aqui para melhorar a sua entonação. Só que o que acontece? Essa parte daqui, ela já é parte do programa pago do Elsa, tá? Então é importante aqui. Aí você tem outras ferramentas como analisador de fala. Então você tem aqui Daily English Practice, IELTS Speaking. Então se você está fazendo teste para o IELTS, tem partes aqui específicas para isso, tá? Que é importante você fazer, é importante você praticar. Mas o mais legal é isso aqui, ó. Você pode treinar aonde está a sílaba tônica mais forte, que é como se fosse um professor de pronúncia, só para você, tá? Então, assim, é bem bacana, é muito legal aqui. Se você quiser, você também pode estudar por tópicos. Então, você tem aqui Basic, Articles, English Basics, Suffixes, Everyday Contractions. Então, você tem muito conteúdo aqui, tá? Muito conteúdo mesmo. E aí é a questão de você utilizar isso para praticar. Tá, Thiago, mas e as outras dicas que você tem? Então, caso você queira complementar e deixar a sua pronúncia ainda melhor, então olha só as dicas que eu tenho para você. Primeira coisa, você vai ficar na frente de um espelho, tá? Ou então você pode utilizar o seu smartphone também como um espelho também, tá bom? Aí você vai pegar as frases que você tem, tá? Então você vai pegar todo tipo de frase que você tem, dificuldade, você vai escrever as frases, você vai olhar para o espelho e você vai falar as frases. Dessa forma, você consegue ganhar muito mais confiança e consegue praticar junto com ela. Então, depois que você praticou e você sabe exatamente aonde você está errando, aí você vai para o espelho e aí você pratica falando aquela palavra. Então, só o aplicativo não vai funcionar. Então, você tem que utilizar essas técnicas que eu estou dando para você aqui, tá? Pegar um mini texto, pode pegar um texto do seu livro didático, aonde você quiser. O importante é você escrever as frases e você tentar falar da forma mais clara e simples possível, tá? Isso para quê? Porque você precisa se ouvir até para você ter uma habilidade que é self-correction. Você tem que se autocorrigir para você conseguir falar melhor. Quanto mais você fizer isso, melhor. E aqui a dica principal para vocês: realmente melhorar a sua pronúncia e vocês nunca mais passarem vergonha na hora de pronunciar uma palavra, tá? É o seguinte, quanto mais vocês errarem, melhor. Então, o erro faz parte do aprendizado. Vocês precisam errar, e muito, até vocês começarem a perceber aonde vocês estão errando e começarem a se autocorrigir. Então, muita gente tem medo de errar, como se fosse passar vergonha. E, na verdade, não tem nada disso, né? O nativo, ele sabe que você não é nativo daquele idioma. Então ele vai aceitar que você tem dificuldade, que muitas palavras você não vai conseguir falar ali diretamente. E assim, a grande maioria das pessoas está ali por causa de uma viagem ou por causa de negócios e tal. E não se preocupe nisso, porque você está falando mais de uma língua. Você já sabe muito mais do que aquele nativo que só estudou aquela língua ali que ele fala do dia a dia. Ele nunca estudou mais nada. Se não seja imbecil, meu filho. Uma pessoa que tem sotaque é uma pessoa que fala uma língua a mais do que você. Então, não se envergonhem por causa disso. O segredo é você praticar, praticar e praticar. Quanto mais você praticar, quanto mais você errar, melhor você vai ficar. Mas eu quero saber de você agora, como é que está indo a sua pronúncia? Você tem realmente essa dificuldade absurda para pronunciar as palavras? Como é que está isso hoje, né?
o aplicativo Elsa te ajudou, como ele te ajudou. E as dicas que eu dei aqui, vocês já testaram? Como é que vocês se saíram? Deixe aqui embaixo nos comentários se você está vendo isso pelo YouTube. Agora, se você está no podcast, manda uma mensagem para mim lá no YouTube também, dentro dos canais mesmo. Pode fazer um comentário, ou então você pode acessar minhas redes sociais e me manda uma mensagem dizendo como é que foi a sua experiência, se foi legal, se foi bacana, né? Se te ajudou, se não te ajudou, porque eu quero saber se eu consegui te ajudar. Agora, se eu te ajudei e eu consegui melhorar a sua pronúncia, eu peço apenas o seguinte, que você se inscreva não só no meu canal no YouTube, lá no Teacher Thiago, siga em todas as redes sociais, tá? Deixe o like aonde você estiver. Se você estiver ouvindo isso pelo Spotify, eu peço para que você deixe 5 estrelas no podcast, para mostrar para o Spotify que vale a pena as pessoas seguirem, vale a pena ele recomendar, tá? Se você está no Apple Podcast, coloca 5 estrelas no Apple Podcast, para que cada vez mais pessoas possam ouvir e possam ser ajudadas, né, por essas dicas e pelo aplicativo. Ok, guys? Thank you so much and see you real soon. Bye bye!